Estamos aqui para mais uma aula sobre as técnicas de contagem, certo? Então, assim, na última aula nós vimos algumas das técnicas de contagem. Aí na aula anterior falamos sobre o princípio, multiplicativo e o princípio aditivo. Então, a primeira técnica de contagem que nós falamos foi sobre os arranjos simples, depois permutações simples, permutações com repetição. Nessas técnicas de contagem, nós sempre temos que prestar atenção na questão da ordem dos elementos, certo? Porque se a gente troca a ordem, inverteu dois elementos, a gente gera um elemento diferente do outro, um termo diferente do outro. Como, por exemplo, eu escolhi os números 1, 2, 3, formei o número 123. Mas se eu troco os algarismos de posição, eu gero um outro número diferente. Por exemplo, 3, 2, 1 vai ficar 321. Então, apesar de ter exatamente os mesmos algarismos, mas nessa situação de um número, a gente obtém um número diferente fazendo essa inversão da ordem dos algarismos, ok? Então, assim, dando continuidade à nossa aula de técnicas de contagem, vamos falar agora sobre a permutação circular. Então, vamos começar aqui com um exemplo para a gente poder entender como é que funciona a permutação circular. De quantas formas distintas podemos dispor 4 pessoas ao redor de uma mesa circular? Então, assim, inicialmente a gente pode pensar na permutação das 4 pessoas. Porém, essa permutação com as 4 pessoas, coloquei aqui alguns elementos aqui para nos ajudar a perceber aqui a diferença. No primeiro círculo, nós temos aqui a disposição ABC, começando pelo A no sentido horário, nós vamos ficar com ABCD. No segundo, se a gente começar também no sentido horário e começar pelo A, a disposição é exatamente a mesma, ABCD. Na terceira, também sentido horário, se começando do A, eu vou ter ABCD. E na última, também, ABCD. Repare bem que aqui a disposição das pessoas é exatamente a mesma, ou seja, eu só girei essa roda, mas a disposição das pessoas na roda é exatamente a mesma. Então, como a gente faz para eliminar essas possibilidades que são exatamente iguais? A gente divide pela quantidade dessas possibilidades. Então, a permutação seriam 4 fatorial, só que se a gente observar aqui a última, se eu girar, volta exatamente a primeira possibilidade. Volta a ser exatamente a primeira. Então, eu tenho 4 dessas possibilidades aqui que não vão servir, certo? Por quê? Apenas uma delas vai servir. Então, elas se repetem 4 vezes. Então, eu divido esse 4 fatorial por 4 e isso vai nos dar 3 fatorial, certo? Que é exatamente a definição de uma permutação circular. Então, qual é a definição da permutação circular? Então, a permutação circular de n elementos é sempre n-1 fatorial, ok? Então, um outro exemplo para a gente entender como é que funciona. De quantas formas distintas podemos dispor 6 crianças em uma ciranda de roda? Permutação circular de 6 elementos, certo? Porque a disposição das crianças, se eu girar a roda, eu posso ter a mesma disposição. Então, 6 fatorial dividido por 6 vai fornecer o 5 fatorial, que é exatamente n-1 fatorial. Então, 5 fatorial, 120 possibilidades, ok? Continuando, então, combinações simples. Então, agora, até agora, as técnicas de contagem que nós vimos, todas elas precisam da questão da ordem, ou seja, eu modifico um elemento de um lado para o outro, obtenho um termo diferente.
Então, todas elas, até agora, a ordem era relevante, a ordem era importante. Agora vamos ver, ó, combinações simples. Observe esse exemplo agora. Quantos sucos diferentes podemos fazer com 3 das 5 frutas disponíveis? Maçã, banana, laranja, mamão e melão. Então vamos pensar o seguinte, se eu vou fazer um suco, vou colocar todas essas frutas, né, no liquidificador, por exemplo, importa qual vai ser a ordem que eu vou colocar essas frutas? Por exemplo, eu quero um suco de maçã, banana e laranja. Importa a ordem que eu vou colocar essas frutas? Não, porque o sabor do suco vai ser exatamente o mesmo. Ou seja, o que importa agora é a natureza dos elementos, ou seja, quais são os elementos que eu vou escolher, certo? Então, nesse caso, a gente pode pensar inicialmente como um arranjo simples, ou seja, das 5 frutas, tenho que escolher 5. Só que dessas 5, escolher 3, a gente tem aqui o arranjo, né, de 5, 3 a 3, e esse arranjo de 5, 3 a 3, vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial. E aí o que acontece? Nessa disposição, a gente está levando em consideração a ordem, ou seja, primeiro eu coloquei a maçã, depois a banana e depois a laranja. Mas como essa ordem não importa, então a gente pode dividir por todas as permutações possíveis desses 3 elementos. Então, pegando o resultado de arranjos, dividindo por 3 fatorial, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Ou seja, eu retirei agora a ordem dos elementos. Então, retirando essa ordem dos elementos, a gente vai obter apenas 10 possibilidades. Então, o número de combinações é sempre menor do que o número de arranjos. Porque combinações, a gente não leva em consideração a ordem, mas sim a natureza dos elementos. Então, combinações é um problema que está associado basicamente a quantos subconjuntos eu consigo formar. Então, vamos lá, definição de combinações. Então, combinações simples, né, a definição é combinação de n p a p, vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Isso aqui, só essa parte, representa os arranjos. E aí, dividido por p fatorial, né, o vezes aqui no denominador, vezes o p fatorial no denominador, significa que eu estou retirando a ordem. Então, as combinações simples, n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Ok? Então, mais um exemplo, né, de como a gente pode trabalhar as combinações simples. Então, ó, de um grupo com 8 pessoas, deseja-se formar comissões com 4 pessoas. Então, a partir daqui de um grupo de 8, eu quero escolher 4 pessoas. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Observe que nessas comissões, eu não tenho um cargo ou uma hierarquia atribuída às pessoas dentro dessa comissão. É apenas escolher 4 pessoas. Então, o que importa aqui é quais são as 4 pessoas que eu vou escolher para essa comissão, ou seja, a natureza. Então, o que nós temos aqui não é uma questão de arranjo, né, nem princípio fundamental, mas sim uma combinação simples. Combinação simples de 8 tomados 4 a 4. Então, combinação de 8 fatorial com 4 fatorial vai ser 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial, né? N menos P e P fatorial. Então, isso vai ficar, né? A gente pode simplificar, né? Decompor o 8 fatorial até chegar em 4 fatorial. Simplifica, né? 4 fatorial com 4 fatorial. 4 com 2 vai dar 8, simplifica. 6 com 3 vai dar 2. 2 vezes 7, 14, vezes 5,
70, certo? Então, nós temos 70 comissões distintas que podem ser formadas, né, de um grupo com 8 pessoas, comissões formadas com 4 pessoas. Beleza? Triângulo de Pascal-Tartaglia. Então, esse triângulo de Pascal-Tartaglia, ele tem várias propriedades aqui importantes, que a gente vai utilizar bastante. Depois, mais à frente, a gente vai falar sobre binômio de Newton. Então, como é que funciona esse triângulo? E aí, lembram que eu falei que ia comentar com vocês sobre, por que o conjunto, vazio, é subconjunto de qualquer conjunto. Então, está exatamente aqui, ó, nessa combinação de 0, 0 a 0. Por que o zero fatorial é definido como 1? Exatamente por causa dessa combinação. Porque combinação de 0, 0 a 0 significa o quê? Eu tenho um conjunto com 0 elementos, ou seja, um conjunto vazio, e quero saber quantos subconjuntos vazios eu consigo formar a partir do conjunto vazio. Exatamente um conjunto, que é o próprio conjunto vazio. Depois, na próxima linha, nós temos aqui a combinação de 1, 0 a 0. Significa o quê? Eu tenho conjunto com um elemento. Quantos subconjuntos vazios eu consigo formar? Também um elemento. A segunda, combinação de 1 a 1, é conjunto unitário. Quantos subconjuntos unitários eu consigo formar? Também uma possibilidade. Em seguida, combinação de 2, 0 a 0. 2, 0 a 0 é um conjunto com 2 elementos. Quantos subconjuntos vazios eu consigo formar? 1. Subconjuntos aqui com um elemento a partir de um conjunto que tem 2. Eu consigo formar 2 conjuntos unitários. Então, está aqui, 2 conjuntos unitários. E aqui, quantos subconjuntos com 2 elementos eu consigo formar a partir de um conjunto que também tem 2 elementos? Novamente, uma possibilidade. E aí, sucessivamente. Então, por exemplo, se a gente tem aqui combinação de 4, 3 a 3. Eu tenho um conjunto com 4 elementos. Quantos subconjuntos com 3 elementos eu consigo formar? Exatamente 4 subconjuntos. Certo? E aí o que acontece? Cada um dessas combinações envolvendo esse triângulo, a gente tem algumas possibilidades diferentes. Por exemplo, se eu somar 2 termos de uma linha, a gente obtém exatamente o termo na linha de baixo. Então, a combinação de 1, 0 a 0, mais combinação de 1, 1 a 1, é exatamente a combinação de 1, 2 a 2. Está aqui, 1 mais 1 igual a 2. E essa propriedade é válida para quaisquer 2 elementos consecutivos de uma linha. Então, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, e aí sucessivamente. Então, com isso eu consigo montar esse triângulo de Pascal. Uma outra propriedade também envolve a diagonal. Então, por exemplo, se eu pegar a diagonal 1, 3, 6. Então, 1 mais 3 mais 6 vai dar 10, que vai ser o elemento aqui, exatamente embaixo, que seria a combinação de 5, 2 a 2, certo? Então, combinação de 5, 2 a 2, vai ser o 10. Então, vale também na diagonal. Então, 2 termos consecutivos de uma mesma linha vai dar o termo da linha de baixo. Ou, pegando a diagonal, vai dar também o termo da linha seguinte, certo? Uma outra propriedade envolve a soma de todos os termos de uma determinada linha. Então, na primeira linha, a gente tem o 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0, 1. Aqui, 1 mais 1. Isso é 2 elevado a 1.
certo? 2 elevado a 1. Depois, 1 mais 2 mais 1. Isso é 4. Né? Então, é 2 ao quadrado. 1 mais 3, 4. Mais 4 aqui, 8. Que é 2 ao cubo. Então, lembram lá da aula de conjuntos que eu falei que o total de subconjuntos é sempre 2 elevado a n, onde n é o total de elementos do conjunto? Então, está exatamente aqui, ó. 2 elevado a n é o total de subconjuntos. Então, por exemplo, um conjunto que tem 3 elementos, qual é o total de subconjuntos? 2 elevado a 3, 8 subconjuntos. E ainda, pelo triângulo, a gente consegue identificar qual é a natureza de cada um deles. Ou seja, eu tenho um conjunto vazio, 3 conjuntos unitários, 3 conjuntos com 2 elementos e um conjunto com 3 elementos, né, que é o próprio conjunto. Ok? Então, essas são algumas das propriedades aí do triângulo de Pascal. Outra propriedade importante, que aí já vai envolver diretamente, né, o binômio de Newton. Então, aqui, né, o binômio de Newton está associado à soma ou diferença, né, elevada a um expoente natural. Então, a mais b elevado a zero, né, isso é 1. A mais b elevado a 1, próprio a mais b. Então, ó, pode observar aqui que é 1 e 1. Né, esses são os coeficientes aqui do a e do b. A mais b ao quadrado. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. O coeficiente 1, 2 e 1. Associado aí exatamente ao triângulo de Pascal. A mais b ao cubo, né, 3a ao quadrado b, 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Também os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Então, com isso, a gente consegue desenvolver também, né, binômios dessa forma, né, de uma forma bem prática. Né, o expoente, se a gente observar o expoente do primeiro termo, vai diminuindo, ó, 3, 2, 1 e 0, e o expoente do segundo vai aumentando. Né, o expoente do b aqui é 0, depois 1, 2 e 3. E os coeficientes são exatamente as combinações. Ok? Agora vamos lá, uma outra técnica de contagem, né, as combinações completas. Então, o que são essas combinações completas? Vamos lá, eu tenho aqui um exemplo. Né? Vamos lá, uma lanchonete tem 4 sabores de empada: queijo, camarão, palmito e frango. De quantas formas distintas um freguês poderá comprar 8 empadas? Observe que agora, né, a quantidade de sabores disponíveis é menor do que a quantidade que eu vou comprar, certo? E essa quantidade, então, que eu vou comprar, né, ela envolve exatamente trabalhar com o quê? Repetições, certo? Então, combinações completas, né, a gente está tratando de combinações com repetição. Ou seja, eu posso comprar as 8 empadas de um mesmo sabor. Né? Posso comprar 2 de um sabor, 2 de outro, 2 de outro, né? Então 2 de cada sabor. Posso comprar 4 de um sabor e 4 da outra, e as outras, né, nenhuma empada. Então, como a gente pode resolver, né, esse tipo de combinações? Para resolver esse tipo de combinações, né, a gente vai trabalhar com as combinações com repetição. Então, o que são essas combinações com repetição? São n mais p menos 1 fatorial sobre p fatorial n menos 1 fatorial, onde o n é a quantidade disponível, ou seja, nesse caso a quantidade de sabores, e p é a quantidade desejada. Então, nesse caso, a gente vai ter a combinação n mais p. Então, eu tenho 4 sabores disponíveis, mais 8. 12 menos 1, isso vai dar 11 fatorial. Sobre p fatorial, que é a quantidade desejada, então isso é 8 fatorial,
e n menos 1, que é a quantidade disponível, menos 1. Então, 3 fatorial. Então, a gente vai ter 11 fatorial, né? 11, 10, 9, 8 fatorial, sobre 8 fatorial, 3 fatorial. 8 fatorial simplifica. 3 fatorial é 3 vezes 2. Então, ó, 9 com 3 vai dar 3. 2 com 10 vai dar 5. Então, a gente vai ficar com 55, né, vezes 3. Então, 3 vezes 5, 15. Aí 1. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. 165 possibilidades. Ok? Agora tem uma outra forma da gente resolver, de a gente trabalhar com as combinações completas. Pensando no seguinte, sem precisar ficar memorizando essa fórmula e usando uma técnica de contagem que a gente já viu anteriormente. Então, por exemplo, são 4 sabores. Então, eu coloco barras aqui para delimitar quais são esses sabores. Então, aqui eu tenho camarão, queijo, palmito e frango. Então, esses espaços aqui são exatamente para delimitar quais são os sabores. E aí depois eu posso distribuir aqui as 8 empadas que eu vou comprar, usando aqui um pontinho aqui para representar a quantidade. Então, por exemplo, 2 aqui, 4 e aqui 1. Então, ó, 2, 4, mais 3, 7 e 1, 8. Então, a única diferença que vai ter de uma para outra, por exemplo, ó, se eu colocar aqui 1, aqui 2, aqui 3, 1, 2, 3, 6 e aqui 2. A única diferença que eu vou ter entre elas vai ser exatamente o quê? A posição entre esses pontos e essas barras. Então, ao todo, eu tenho o quê? Uma permutação. Permutação com repetição. Então, permutação de quantos elementos? Os 8 pontos são sempre a mesma quantidade, 8 pontos. E essas 3 barras que eu coloquei como divisórias. Então, 8 mais 3, eu tenho uma permutação de 11 elementos. Onde os pontos se repetem 8 vezes. E as barras aparecem 3 vezes. Isso é, pela definição que nós vimos de permutação com repetição, 11 fatorial sobre 8 fatorial, 3 fatorial. Certo? Então, vai nos fornecer exatamente o mesmo resultado se a gente usasse essa fórmula aqui das combinações completas. Ok, pessoal?